pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta aula do terceiro módulo da aula de AutoCAD 2D para jovens da comunidade do professor Marcelo Magalhães. Hoje nós daremos continuidade à aula 3, do módulo 3, e falaremos sobre os layers, as camadas. Então, eu sei que previamente já foi falado com vocês sobre, para justamente vocês já fazerem as plantas, cortes e vistas com divididinho o que cada coisa é, então paredes, louça sanitária, portas, etc. Então você já tem uma noção. E aqui eu vou falar para vocês mais como é que a gente vai dividir por espessura de linha, entre outras coisas. Como vocês sabem, por provavelmente aula do curso de arquitetura, de engenharia, uma planta, um corte, é literalmente um corte, como se você estivesse passando uma faca no projeto, e então você vê ele cortado a 1,50 m, no caso de uma planta. Então existem coisas que estão mais perto da visão do que outras. Por exemplo, uma parede que, sei lá, tem 3 metros de altura. Em corte, ela vai ter exatamente 1,50 m, porque ela vai estar sendo cortada. Então você está vendo ela mais próxima, então ela vai ter uma espessura de linha maior do que, por exemplo, uma cama que você está vendo em vista, porque ela não é cortada e que vai ter uma espessura menor. Então é basicamente isso. Aqui em Layer Properties, que é onde você vê os seus layers e cria os seus layers, a gente vai criar alguns para demonstrar, alguns ficaram faltando, mas basicamente são esses layers aqui. Então é o seguinte, aqui em Layer Properties você vai ter os seus layers, as cores deles, os tipos de linha e as espessuras. Esse é o ponto principal da aula de hoje, as espessuras. Aqui nós vamos criar um layer já para demonstrar que ficou faltando no projeto. Então a gente vai apertar com o botão direito do mouse, New Layer, e o layer é de soleira. E aí a gente pode botar a cor vermelha mesmo, na mesma cor das paredes. E a espessura da soleira, ela é 0,05. Está lá no piso, está vendo lá embaixo, então ela é 0,05. A espessura dela. Vocês vão clicar aqui em Line Wave e vão selecionar a espessura. A gente vai trabalhar com 4 espessuras. A 0,50, a 0,30, a 0,18 e a 0,05. São nossas 3 espessuras, dependendo do quão próximo a linha está da vista ou não. Então a nossa soleira, como é o mais distante possível da vista, né, está no solo, ela é 0,05. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai alterar, vamos aqui na nossa plantinha, depois tem que alterar nas outras, mas vamos aqui na nossa plantinha. Aqui vocês podem ver que eu tinha parede aqui, eu já deletei, já trouxe a parede só até aqui e aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher o nosso layer de soleira, vai transformar o que antes estava indicado como parede, né, a camada, sendo que nem parede tem aqui, é uma área de serviço, vira só soleira. Aqui eu ia dar trim, mas na verdade a gente pode dar um fillet e juntar as duas linhas. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui line, a gente traz para cá, ó, isso daqui é soleira. Isso daqui, ó, é parede, então a gente traz para cá, então onde vai a parede, linha, soleira. Isso daqui está na camada de... Ficou torto. Pronto. E essa linha daqui, ó, está na camada de parede. O que a gente faz? Seleciona, clica aqui e transforma em soleira. Pronto. Certinho. Agora vamos criar um outro layer, por exemplo, ó, New Layer. E esse layer vai ser peitoril. A gente vai escolher a cor azul escura. E o peitoril, ele tem 0,18. Por que 0,18? Ele também está em vista, assim como o piso, a soleira, só que ele está mais próximo da nossa visão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui as soleiras que antes estavam com layer de janela, ou seja, 0,30. Ia ficar tudo na mesma espessura. Não dá para saber o que é janela sendo cortada, ou o que é peitoril embaixo em vista. Então, a gente vai selecionar todos os peitoris e vai botar o layer peitoril e tá lá. E para finalizar, a gente vai fazer um adendo, o peitoril 0,18.
E aí a gente vai fazer mais um layer, um new layer, que vai se chamar abertura de porta. A gente pode botar esse layer azulzinho também, com espessura 0.05. Por que 0.05? Porque a abertura de porta, ela nem existe, né, na realidade. Ela é simplesmente para a gente ver o movimento que a porta alcança, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar todas as aberturas de porta. Foram todas? 1, 2, 3, 4, 5. Foram todas. A gente vai transformar em layer abertura de porta. E tá assim. Os nossos layers são esses, ó. Abertura de porta 0,5 de espessura. As cotas com 0,5 de espessura. Hatch com 0,5 de espessura. Janelas com 0,30 de espessura. Linha de projeção, além de dashed, né, que é pontilhado no estilo de linha, 0,18 de espessura. Louça sanitária com 0,18 de espessura. Mobiliário com 0,18 de espessura. Parede com 0,50, pitoril com 0,18, portas com 0,30, soleira com 0,05, telhado com 0,18. E aqui a gente vai para a próxima parte da aula, que são as vistas, que é quando está em corte ou em fachada, em hierarquia de linha. A vista 1 são para as que estão mais próximas da nossa vista, com 0,50. Depois a vista 2 com 0,30, a vista 3 com 0,18 e a vista 4 com 0,05. Justamente as 4 espessuras de linha que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, vamos para um corte aqui para a gente ter um exemplo. Vamos pegar esse corte aqui. A gente vai selecionar primeiro o que está sendo cortado, como o piso. As paredes estão sendo cortadas. Selecionar aqui e aqui. As paredes estão sendo cortadas. Ó, aqui também está sendo cortado. E aqui também. A laje, que também está sendo cortada. E a gente vai transformar eles na vista 1, que é a vista com a maior espessura, a vista do que está sendo cortado. E aí depois, na mesma linha das plantas, em que a parede está sendo cortada, ela tem maior espessura, e depois a janela que está sendo cortada tem uma espessura menor, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A janela, ela vai ter a mesma espessura do que o layer janela já está tendo. Aqui a gente tem que trocar para by layer. By layer. Vai ter a mesma espessura de janela, ou seja, 0,30, que nem a janela já tem. Mas para a gente ser organizado, a gente vai usar a vista 2, que é 0,30. E assim por diante. Aqui, as portas, elas estão em vista. Então, elas vão entrar na vista 4, que é o de que está em vista. Essas louças aqui, elas estão em vista também, mas elas estão mais próximas do que a porta. Então, a gente entra com a vista 3. O telhado, no mesmo exemplo da janela, ele entra na vista 2. E assim está o nosso corte. Essa linha aqui acho que nem existe. E assim está o nosso corte. E aí a gente vai reproduzir o mesmo esquema nos outros. O que está mais próximo, o que está um pouco mais distante, o que está sendo cortado, vai ser feito nos outros cortes. Aqui não tem alteração, aqui é o que está em vista mesmo. E é basicamente isso.